não se chamam 10 mandamentos, como vocês conhecem. A tradução correta da palavra razie seriam 10 ensinamentos e não mandamentos. Se fossem mandamentos, seria ushra kanune, né? 10 mandamentos ou 10 ordens, mas na verdade são 10 ensinamentos, tá? E o nome dessa porção é o nome do mestre de Moisés, o sogro de Moisés, Itró, que também foi o mestre de Moisés. E já começamos o mistério dessa porção pelo nome dela, Itró. Como vimos, e como é pertinente dentro da visão da Cabala ancestral, toda a sabedoria do texto bíblico, ela precisa ser entendida, compreendida à luz da interioridade. Tá? É assim que nós, da Cabala ancestral, entendemos, compreendemos a natureza desse texto. Tá? À luz da interioridade, não na sua literalidade externa. Tá? Então, na verdade, toda a sabedoria desse texto, ela reside exatamente em conseguirmos olhar para esses nomes, conseguirmos olhar para essas histórias e vermos o que essas histórias e esses nomes trazem de referencial dentro de nós. Tá? Vamos começar então pelo nome Itró, que é o nome dessa porção, esse grande personagem do texto, chamado Itró. Itró também é uma força interna, Itró também é uma força interior. Itró significa honrado, honra. Tá? Então está associado a um sentido de honrar, ou ser honrado, a qualidade de ser honrado. Sogro e mestre de Moisés, de Moshe, né? Seu nome honrado ativa uma parte de dentro de nós, que é a parte de nós que valoriza a honra. Tá? Então esse é um estado de alma que representa o desejo de tornar-se uma referência para o mundo, ou seja, um recipiente capaz de se multiplicar para além de si mesmo. Então, deixa eu explicar o que é honra dentro da perspectiva de nossa tradição. Honra é quando você deseja se tornar uma referência para o mundo. Uma pessoa honrada é uma pessoa que se torna um referencial. É uma pessoa cujo comportamento, cuja atitude, cujo modo de vida torna-se uma luz na escuridão na vida de outras pessoas. Tá? Então, esse é exatamente o sentido desse nome, o significado desse nome. E o que significa isso também? Tornar-se um recipiente capaz de se multiplicar para além de si mesmo. Pois eu me torno um recipiente para receber luz espiritual, para compartilhar luz espiritual. Itró é uma qualidade luminosa de desejo de receber. Tá? Então ele é um desejo de receber, mas é uma qualidade luminosa de desejo de receber. O desejo de receber, de ser honrado, possui suas bases no desejo de receber. Mas esse desejo é necessário para que se torne possível a evolução espiritual. Então, o desejo de receber não é uma coisa ruim, né? Desde que ele seja desejo de receber para compartilhar. Itró representa os 4 graus da honra. Tá? Então, ele representa os 4 graus da honra. Existem 4 graus na honra. São 4 qualidades que nos tornam honrados, né? Que faz o ser humano se tornar honrado dentro da perspectiva da Cabala ancestral. Tá? Então, quais são esses 4 graus da honra? Né? O primeiro grau da honra chama-se homens de valor. Né? Refere-se a homens de valor, dentro da visão da Cabala, refere-se aos desejos nobres, né, que se alinham com a luz infinita, quando aquilo que eu desejo é parecido com aquilo que Deus deseja. Quando o meu desejo ele é semelhante ao desejo da luz. Né? Quando aquilo que me move é semelhante
aquilo que move as ações e todo o processo da luz infinita. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. É um dos temas da nossa aula de hoje. Né? O que é isso? Né? O que é essa relação com Deus? O que é essa relação com a luz infinita? Vamos entender isso ao modo cabalista, que é um modo que pode surpreender muitos de vocês. Tá? Então, a primeira qualidade de um homem honrado, quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, tá? É ser alguém de valor. E o que é ser alguém de valor? Ser alguém de valor é ser alguém, né, que alinha o seu desejo com o desejo da luz infinita. Vamos lá, como é que a gente sabe qual é o desejo da luz infinita? É muito simples. O desejo matricial da luz infinita é o desejo de compartilhar sem causa, sem motivo, né? Porque a luz infinita ela é só desejo de compartilhar. Se há uma forma de nós compreendermos a luz infinita, é exatamente o fato dela ter uma infinita capacidade iluminadora. Por isso ela é uma luz. Ela tem uma infinita capacidade iluminadora, né? Que é uma infinita capacidade de lançar luz, de jogar luz sobre as coisas, né? De jogar lucidez sobre as coisas, clareza sobre as coisas. E essa disponibilidade é infinita. Ela não finda, ela não se cansa, né? Então, ser alguém de valor é ser alguém com as mesmas características ou que procure se afinar com essa característica de ser um doador incansável. Tá? A segunda característica de Itró, a segunda característica de ser alguém honrado, é ser temente a Allahá. O que é ser temente a Allahá? O que é temor a Deus? Né? Então a qualidade do temor, né, é a qualidade da reverência. Tá? Então a palavra em questão é a palavra reverência. Temor não é ter medo. Tá? Essa é uma tradução ruim do sentido da palavra temor. Temor é reverência. Então, por exemplo, se você vai pilotar um avião, por mais que você seja experiente, você precisa ter temor, né? Porque você precisa ter reverência, pelo menos a lei da gravidade. Se você vai mexer com eletricidade, é a mesma coisa. Você tem que ter temor, não é medo. Medo é uma coisa, medo é uma ação paralisante. Medo é uma ação movida pela ignorância. O temor é movido pela sabedoria. Quer dizer, eu sei o poder que aquilo tem, eu sei a força que aquilo tem, então eu terei, na relação com isso, uma relação de reverência. O que é ter reverência por Deus? Né? Bom, uma vez que Deus não é um cara, uma vez que Deus não é uma pessoa que você com quem você convive pessoalmente, né, no sentido, né, da pessoalidade, não é um ente, vamos colocar assim, né, a reverência por Deus, e entenda a reverência por respeito, é a reverência por toda e qualquer criatura que existe, né, por tudo aquilo que se manifesta. Tudo aquilo que existe fora de nós deve comportar, deve receber a nossa reverência. E a forma mais categórica de você ter reverência para com Deus é através da reverência para com o próximo, para com o outro. Principalmente o outro que não concorda com você. Principalmente o outro que é diferente de você. É isso que torna a reverência, né, que é uma qualidade da honra, uma qualidade espiritual. Eu só sou reverente com quem merece, ou eu só sou reverente com quem eu gosto. Bom, nesse sentido, você não difere do sujeito mais vil do mundo, né, do criminoso. O criminoso também. Ele gosta de quem gosta dele e ele respeita quem respeita ele. Né? Então, para que isso seja uma qualidade espiritual, você precisa se dispor a ser reverente com aquele que discorda de você, que não pensa como você, que não carrega as mesmas ideias que você. Isso sim é uma qualidade espiritual. Então, nós já temos aí dois princípios da honra. Né? O primeiro princípio da honra é ter valor, e ter valor significa se afinar com o desejo da luz infinita, que é o desejo doador, infinito, sem motivo, sem causa, mas ainda assim um desejo doador. A segunda qualidade da honra é a reverência, né? É ser alguém reverente.
em relação às coisas e às pessoas. Tá? A terceira qualidade da honra é ser alguém pautado na verdade, é ser um defensor da verdade. Né? Então, o que é a verdade? Né? É a capacidade de distinguir o que é verdadeiro e o que é falso em você. Né? O que é um sentimento verdadeiro, o que é um sentimento falso. O que é um olhar verdadeiro sobre as coisas, o que é um olhar falso sobre as coisas. Tá? Então, essa distinção entre o que é verdadeiro e falso é um princípio da honra também. E o último princípio da honra é alguém que freia o desejo egoísta. Né? É alguém que freia o desejo só para si. É alguém que contém o desejo só para si. Tá? E esse é um exercício constante do cabalista, de tentar frear o desejo egoísta e tentar injetar o tempo todo, em tudo aquilo que faz, minimamente que seja o desejo de compartilhar. Esse é um momento muito especial descrito no texto do Kitawá. É o momento da revelação de toda a sabedoria espiritual aos pés do Monte Zion. Então eles estavam num deserto chamado Sinai, numa cordilheira de montanhas chamada Sinai, e havia uma montanha especial chamada Zion. E essa montanha chamada Zion, ou em hebraico Sion, foi aonde toda a sabedoria espiritual foi revelada para Moisés e compartilhada com todo o povo. Tá? Então, vamos lá. Então esse é o momento em que nós vamos nos conectar essa semana, é o momento dessa revelação da sabedoria aos pés do Monte Zion. A palavra Zion quer dizer presságio, e poucos sabem por que tem esse nome. Quando Moisés ele foi direcionado pela luz infinita para aquela cordilheira, e foi dito a ele que a sabedoria espiritual seria revelada no alto de uma montanha, ele não chegou num lugar que só tinha uma montanha, ele chegou num lugar que tem várias montanhas. A cordilheira do Sinai tem várias montanhas, né, uma do lado da outra, e elas não são muito grandes, então elas são muito parecidas. Tá? Daí elas são muito parecidas. Sendo assim, ele pediu um sinal, ele falou, mas como é que eu vou saber qual é a montanha, né, que está... onde essa revelação ela vai acontecer? Como eu vou saber dessa montanha? E então, uma revoada de falcões começou a circundar uma das montanhas. E o povo, olhando, disse, Zion, Zion, que em aramaico antigo quer dizer um presságio, um sinal, um sinal. Bom, por que um sinal? Porque falcões não andam em bando. São aves solitárias. Então, várias aves que normalmente são solitárias estavam juntas, circundando uma montanha. Tá? Então, daí o fato dela ter recebido esse nome, porque as pessoas apontaram para o alto de uma montanha dizendo Zion, Zion, né? Ou seja, um sinal, um presságio. Tá? Então, daí o Monte Zion. Tá? Então, vamos lá. O Monte Zion ele fica numa cordilheira de montanhas chamada Sinai. O termo Sinai quer dizer montanha da lua. Vem da expressão Sin, que em aramaico quer dizer lua. Tá? Então Sinai quer dizer montanha da lua. Mas existe um outro mistério por trás desse nome Sinai, que é o fato do nome Sinai ele conter as raízes da expressão Sinaá. A palavra Sinaá quer dizer em aramaico ódio. Tá? Sinaá quer dizer ódio. De forma que quando você fala Turan Sinai, Monte Sinai, você poderia dizer Monte Sinaá, o Monte do ódio. Tá? E aí, vamos entender o que isso significa. A revelação espiritual, ela só foi possível, ela só foi dada
após os nossos antepassados de tradição terem transcendido o seu ódio. Vamos entender isso. Ou seja, só depois que eles conseguiram olhar para o seu próprio ódio, só depois que eles conseguiram vislumbrar o ódio que existia dentro deles e se purificar do ódio que existia dentro deles, é que a revelação espiritual tornou-se possível. Tá? Só assim eles conseguiram adquirir uma qualidade espiritual que os cabalistas chamam de um só corpo, um só coração. Essa expressão ela é descrita no texto bíblico como sendo a característica do povo quando estava ali aos pés do Monte Zion. Aos pés do Monte Zion, eles adquiriram essa qualidade espiritual. Essa qualidade espiritual é uma qualidade de unicidade. É uma qualidade de consciência de unicidade. Eles se tornaram ali um só corpo e um só coração. O que é o corpo, né? O corpo é uma só imagem. Porque a palavra para imagem é a mesma palavra para corpo. Em aramaico é a palavra selem. Tá? Então, você olhava para aquelas pessoas e você via uma só imagem. Você via um corpo só, uma estrutura só. Como se eles fossem um grande, único corpo. E um só coração. Para os cabalistas, o coração é a sede da consciência, não da emoção, não do sentimento. O coração é a sede da consciência. Uma só consciência, uma unicidade de consciência, uma unicidade de foco, de direção. Então, essa é uma qualidade espiritual que a gente, em alguns momentos, experimenta, por exemplo, na meditação. Quando a gente medita, a gente pode se sentir tão integrado à natureza à nossa volta, às energias à nossa volta, que a gente se sente tendo um só corpo, um só coração. Tá? Então, um só corpo, um só coração. Isso é uma experiência espiritual, é uma experiência de unicidade. Isso é um estado de consciência que representa o sentido mais elevado de toda a sabedoria da Cabala ancestral, a unicidade. Todo o ensinamento de nossos ancestrais remete a nos levarmos da fragmentação para a unicidade. Entendam isso que eu estou dizendo, porque a compreensão disso é uma compreensão muito importante. Muito importante. Todo o ensinamento de nossos ancestrais remete a nos levarmos da fragmentação, da ruptura, de um estado de ruptura para um estado de unicidade. Esse era o ideal de todos os ancestrais, que a humanidade chegasse nesse estado de unicidade. Um só corpo, um só coração. Você imagina como seria a humanidade inteira como um só corpo, um só coração. E nós gastando toda a nossa energia, o ser humano gastando toda a sua energia, toda a sua tecnologia, todos os seus recursos para resolverem dores comuns à humanidade. Ao invés de disputa, ao invés de conflito, ao invés de polarização, se nós estivéssemos em unicidade. Nós acreditamos e vivemos para isso, vivemos acreditando nisso, que em algum momento a história da humanidade chegará nesse estado coletivo de unicidade. Esse é o nosso trabalho, é isso que nós cabalistas nos empenhamos a realizar, tá? Aonde toda a sociedade, aonde todos os seres humanos, independente da tradição, independente da crença, independente da fé que defenda, né, estaremos todos juntos na mais diversa, na mais ampla diversidade, não uniformidade, mas na mais ampla diversidade, podemos nos sentar juntos para falarmos
das dores comuns a todos. Que um cabalista possa se sentar ao lado de um ateu, que possa se sentar ao lado de um cristão, que possa se sentar ao lado de um umbandista, que possa se sentar ao lado de um espírita, que possa se sentar ao lado de qualquer pessoa, de um budista, né, para falarmos sobre as nossas dores comuns, né, quais são as angústias e as dores comuns inerentes ao ser humano e o quanto cada um de nós pode contribuir para isso, o quanto cada um de nós pode contribuir para resolvermos as angústias, as dores humanas. Isto é o que nós acreditamos, isso é o que nós defendemos como sendo unicidade. Essa é a tarefa de ouro de todo cabalista. Tá? Então, se a pessoa ela está num espírito de fragmentação, se ela está num espírito de desunião, se ela está num espírito de disputa, se ela está num espírito de competitividade, né, onde a minha tribo é melhor que qualquer outra tribo, então ela não está no espírito dos nossos ancestrais, então ela não está dentro daquilo que Abraão, Moisés, Jacó, né, e tantos outros defenderam que era essa unicidade. Tá? Então, para nós recebermos a sabedoria espiritual, nós precisamos entrar, ou pelo menos perseguir, esse estado de unicidade, né? Esse estado de um só corpo, um só coração, na hora em que você olha para a sociedade, na hora que você olha para o próximo, na hora que você olha, né, para qualquer ser humano nesse mundo, você sentir que é um só corpo e um só coração. A unicidade é a percepção da interinclusão que permeia todas as criaturas. Todas as criaturas são entremeadas por filamentos independente de crença, independente de fé. Todas as criaturas são entremeadas e estão dentro de um princípio chamado interinclusão. Uma coisa está incluída na outra, uma coisa depende da outra. Compreender isso é o grande salto evolutivo do caminho espiritual. Viver isso é a própria consciência iluminadora. Consciência iluminadora é o que nós chamamos dentro da Cabala como sendo o estado de consciência espiritual mais elevado para atingirmos, para chegarmos, né? Em aramaico chamamos isso de consciência de Mashira. Consciência de Mashira ou, como vocês conhecem em português, Messias. O Messias não é uma pessoa que virá para nos salvar ou resolver a nossa vida por nós. Para a Cabala, a consciência de Mashira é uma consciência que desperta em cada um de nós. Cada um de nós precisa despertar essa consciência. Cada um de nós precisa despertar esse estado. Vamos traduzir Mashira por consciência iluminadora. Por quê? Porque a palavra Mashira deriva do aramaico da palavra Meshira, que quer dizer azeite. E azeite era o que no mundo antigo? Azeite era combustível para as lâmpadas. Então, chamar alguém de Messias significa chamar alguém de alguém que é parecido com o azeite. E para que serviu o azeite? Para iluminar. Para ser um agente de iluminação. Um gerador de luz para o outro. Então, ser o Messias, ou estar imbuído da consciência de Messias, é estar imbuído da consciência iluminadora. Essa é a tradução de sentido da palavra Mashira. Tá? Consciência iluminadora. Tá? Então, quando eu compreendo que o mundo é regido pela unicidade, que o mundo é regido por um só corpo, um só coração, quando eu compreendo isso, eu dou um grande salto evolutivo no caminho. Quando eu vivo isso, eu estou na consciência iluminadora. São dois estágios. O primeiro estágio é você compreender isso. É isso começar a fazer sentido para você. E é claro que para isso começar a fazer sentido para você, você vai ter que ultrapassar algumas crenças, né? Porque você
Você pode acreditar que as pessoas da sua fé são isso. São um só corpo, um só coração. Mas, de repente, as pessoas de uma outra fé não são. Ou as pessoas de um outro povo não são. Né? Ou as pessoas de uma outra etnia não são. Ou isso flui dentro da particularidade, né? Como, eu acredito que toda a humanidade é um só corpo e um só coração, menos aquela pessoa que eu acho que é uma pessoa terrível na minha vida, né? Menos, enfim, a ex-mulher, o ex-marido, a sogra, enfim. Um só corpo e um só coração é todo mundo. É todo mundo. Inclui todas as pessoas, tá? Incluem todas as pessoas. Então, quando você vive isso, de fato, você se torna a própria consciência iluminadora. O código que reside no nome Sinai consiste em percebermos que somente através da superação do ódio é que podemos chegar mais e mais perto da sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é lucidez. Sabedoria é ter lucidez. O que é sabedoria espiritual? É o encontro com o essencial do ser humano. Sabedoria espiritual é quando eu reconecto a minha essência como ser humano. Eu reconecto a minha essência como humanidade. E qual é o caminho para o essencial? Vocês precisam acompanhar o meu raciocínio. Né? Qual é o caminho para o essencial? Para os cabalistas, o caminho para o essencial é a aquisição das 10 virtudes da árvore da vida. A aquisição das 10 virtudes da árvore da vida. Esse é o caminho para reconstruir o essencial em nós. Para os cabalistas, todo o processo de desenvolvimento consiste em resgatarmos o estado espiritual que ficou conhecido como Jardim do Éden. Todo mundo já ouviu esse nome. Lá o lugar onde Adão e Eva foram criados, e aí aconteceu aquilo tudo que a gente conhece como sendo um pecado original, mas não é bem isso que está escrito. Enfim, e isso ficou, esse lugar, que não é um lugar, na verdade, ficou conhecido como Jardim do Éden. Tá? Todo mundo sabe o que é um jardim, a maioria das pessoas não fazem a menor ideia do que significa Éden, mas o termo em aramaico é Ginat Dania. Ginat vem a ser a palavra para jardim. Tá? Maria Luísa pergunta, até os criminosos, todos, pegue a sabedoria dos mestres do passado, todos são um só corpo e um só coração. Tá? Nem todas as partes do seu corpo estão saudáveis, mas não quer dizer que elas não sejam parte do seu corpo. E quando você vê o criminoso, o terrorista, como uma parte do seu corpo, é a mesma coisa que você visse uma parte do seu corpo que está doente. A última coisa que você cogita é amputar. Se você tiver com o dedo doendo, você não chega no médico e diz, arranca logo isso aí. Você vai querer curá-lo a todo custo. Não porque é bonito curá-lo, mas porque você sente que aquilo faz parte de você, você sente que aquilo lhe fará falta. É um nível de compreensão que não é para você ter agora, é para você ter quando você tiver. É para você ter quando isso fizer parte, mas você precisa saber que isso existe. Precisa saber que existe essa compreensão. E ela é a condição para nós darmos um salto como seres humanos. Então, vamos lá. A palavra Ginat Dania, a palavra Jardim do Éden. Por que o jardim?
A palavra ginat, que é a palavra para jardim, ao mesmo tempo que quer dizer jardim, quer dizer também confiança. Por quê? Porque o jardim é um espaço de terra que eu confio a alguém, um jardineiro, para que ele possa cuidar, né? Então, a palavra ginat é a mesma palavra para confiança. E dania significam algumas coisas, né? Significa devoção, significa ação, porque devoção e ação é a mesma coisa. Então, o que é Ginat Dania? O que é Jardim do Éden? Jardim do Éden não é um lugar. Jardim do Éden é um estado de espírito. De quê? Confiança ativa. Então, o que é resgatar a essência do ser humano? Resgatar a essência do ser humano é trazer para si as virtudes e as qualidades da árvore da vida. E para quê? Para que eu me torne alguém dotado de um estado de espírito chamado confiança ativa, que é a tradução do código de Jardim do Éden. Na verdade, é um estado de confiança ativa. O estado de confiança ativa é o estado de equilíbrio emocional, que é a mesma coisa que equilíbrio espiritual, que nos permite construir um recipiente na nossa própria vida para sermos mais potentes, para termos mais potência. Potência é a capacidade de realização. Potência é a capacidade de superação de nós mesmos, de superarmos a nós mesmos. Isso é o estado de potência. Tá? Então, o estado de confiança ativa é um estado de equilíbrio emocional que nos permite construir um recipiente para nos tornarmos mais potentes. O ser humano, ele perde esse estado essencial quando ele assimila dentro de si os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então, lá nesse estado de confiança ativa, de Jardim do Éden, ele traz para dentro dele um estado de... ele traz para dentro dele a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é essa árvore do conhecimento do bem e do mal que promove a ruptura, o descolamento dele de um estado de confiança ativa. E ele começa a entrar no quê? No contrário disso. Um contrário disso. O que é o contrário da confiança ativa? É um estado de desconfiança passiva, que é o estado que a maioria dos seres humanos se encontra até hoje. Ou seja, ele é malicioso, ele acha que o mal está fora dele, minha vida é ruim, porque pessoas tornam minha vida ruim. Minha vida é ruim porque pessoas transformam minha vida num pesadelo, né? Seja aquela pessoa que passou pela minha vida, sejam os meus pais, seja a criação que eu tive, seja aquela pessoa com quem eu trabalhei, seja aquela pessoa com quem eu me casei, seja o governo, seja a colonização portuguesa, seja o que for. Ou seja, eu sempre estou colocando fora de mim a responsabilidade por algo que acontece dentro de mim. Então, isso é um estado de desconfiança, ou, usando a terminologia bíblica, um estado de malícia, que foi o que o ser humano adquiriu com a ruptura original. Então, esse estado de desconfiança passiva, porque ela não é ativa, é uma desconfiança que eu fico sentado esperando que o lado de fora me indenize, esperando que o lado de fora me recompense, esperando que o lado de fora, né, me dê alguma indenização acerca da injustiça da vida, e isso não vai acontecer, então eu fico num estado de desconfiança passiva, que é o estado que a maioria das pessoas fica. Embora seja um estado de desconfiança passiva, não muito raramente se torna uma desconfiança histérica, né? Porque essa pessoa ela se torna histérica em relação a tudo e a todos que ela acha que são um problema na vida dela. O contrário disso é um estado de confiança ativa, que é um estado de que eu sei que as coisas que acontecem comigo, elas precisavam acontecer comigo para desenvolver em mim um estado de potência, desenvolver em mim aprendizado, lucidez, fortalecimento. E é ativo, por quê? Porque eu não fico sentado esperando algo externo acontecer,
eu pego a dor, eu pego o sofrimento, eu pego, né, a agressão, eu pego a injúria, eu pego isso e eu faço alguma coisa com isso e eu me movo em direção à minha superação, tá? O ser humano, ele perde esse estado de confiança ativa quando ele come da árvore do bem e do mal, ou seja, o que é a árvore do bem e do mal? É um código para a estrutura de pensamento que nos coloca em estado de polarização. Polarização significa que eu estou do lado do bem e as minhas opiniões estão do lado do bem e a opinião do outro está do lado do mal, tá? O bem e o mal é isso. Eu passo a dividir o mundo entre bem e mal, eu passo a dividir o mundo entre o aceitável e o não aceitável, aquilo que deveria existir, aquilo que deveria sumir, tá? Toda polarização é uma forma de ruptura e perda de potência. Quanto mais eu polarizo, mais ruptura eu tenho, mais sofrimento, mais angústia e mais redução da potência eu tenho, da potência humana. Em tempos humanos, onde a polarização predomina, o ser humano se torna cada vez mais fraco, tá? Toda polarização é uma forma de ruptura e uma forma de perda de potência. Isso é tão velho quanto a Bíblia. A cura para esse estado espiritual é descrito em código no próprio texto bíblico. Quando o homem sai do jardim do Éden, a luz infinita diz para Adão e Hawa, Adão e Eva, quiçá possa o homem em algum momento comer também do fruto da árvore da vida, né? Ou seja, a árvore da vida é o quê? Nada disso são árvores, tá? A palavra árvore aí é um código, porque a palavra árvore em aramaico é a palavra ilana. Ilana é um código, quer dizer il-aná, em direção a um desejo. É um jogo de palavras, na verdade. Todo o texto bíblico é um grande jogo de palavras. A árvore da vida é um conjunto de 10 virtudes que nos aproxima de uma condição essencial, com mais potência, e nos permite recuperarmos um estado de confiança ativa. Quando eu adquiro essas virtudes, quando eu jogo foco nessas 10 virtudes, eu readquiro um estado de confiança ativa, né? E o que isso significa? Que adquirir essas virtudes é uma condição fundamental para o crescimento espiritual. Os 10 mandamentos, aquilo ficou conhecido como 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, são 10 ensinamentos, representam um estado de limpeza dessas 10 qualidades, do caminho que me leva a essas 10 qualidades. Ou seja, é como se existisse uma estrada para eu percorrer, para desenvolver essas 10 qualidades, e os 10 ensinamentos são, vamos dizer assim, o instrumento que eu vou usar para limpar essa estrada, né, para abrir caminho nessa estrada que está obstruída por dores, angústias, inclinações autodestrutivas, impressões e uma série de coisas que eu vou acumulando ao longo da vida que vão obstruindo essa estrada e não permitem que eu chegue nessas 10 qualidades virtuosas que desenvolvem a confiança ativa. Essa é a forma como recebemos a liberdade genuína dentro de nós. A liberdade genuína, ela vem quando nós limpamos o caminho para chegarmos nestas 10 qualidades.